Agora sim. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Eu fico muito contente de estarmos todos reunidos aqui, pelo menos de forma online, né? Eu vou pedir para quem não fez ainda, digitar o nome aqui no o nome e a turma aqui nas mensagens para eu saber quem é. Para quem não fez isso, né? Eu vi que já fizeram o Álvaro do oitavo A, a Tainá do oitavo C, o Christian do oitavo D e o Guilherme do oitavo A, né? Quero agradecer muito que vocês estão aqui. Antes de a gente começar, eu quero falar a respeito. O Arthur, do oitavo D, também está aqui. A respeito das aulas online. É o seguinte, e como é que vai ser as aulas presenciais? Agora que vocês podem ir uma vez por semana na escola, né? É, para quem puder ir, né? Eu estou seguindo lá uma recuperação com vocês de alguns conteúdos que eu percebi que vocês não estão dominando direito. Por exemplo, como soma de frações, é, sei lá, algumas coisas com decimais, operações com números decimais e assim por diante, certo? Quem puder ir, não é obrigado, né? As notas continuam do mesmo jeito. A Melissa do oitavo D também, muito obrigado pela presença. É, vocês vão continuar sendo avaliados pelo Google Classroom, né? Mas eu vou para a escola, então não vale nota? Não é que não vale nota. Lá é mais para tirar dúvida e vocês poderem é, vamos dizer assim, melhorar algumas habilidades na matemática, certo? Mas o principal é aqui, porque vocês mandam as atividades como sempre, beleza? Então pode mandar lá. Se você não conseguir mandar a atividade pelo Google Classroom, você pode ir até a escola, pedir para a pessoa, o Marcelo, o professor Marcelo, que é o coordenador, imprimir a atividade, né? E é, você pode levar a atividade depois que você terminar lá também, né? Você pode levar lá. O importante é que você faça, né? Professor, eu não entendi alguma coisa. Manda mensagem. Talvez eu não consiga responder no mesmo dia, mas manda mensagem. Seja aqui pelo Google Classroom, para quem tem Facebook também serve, beleza? E assim a gente vai caminhando. Então, deixa eu colocar aqui. Essa aqui foi a atividade que eu mandei para vocês essa semana. Então nós vamos falar sobre geometria. Só que de uma maneira o quê? Bem do zero. Beleza? Como vocês nunca tivessem visto nada de geometria na vida. E aí a gente vai até o final do ano com isso. Tá? Então vamos lá. Estudando geometria. Estudando figuras geométricas. Certo? Então, geometria na arquitetura. Então vamos perceber aqui, ó. Esse prédio bonito, bem futurista, né? Ele é bem diferente dos tradicionais que nós temos nas cidades, né? Olha só que beleza aqui, ó. O círculo parece um cilindro meio cortado. Aqui parece uma metade de uma pirâmide. Aqui é um mais retangular, né? Que aí é um pouco mais parecido com o que a gente já tem, mas ele tem uma forma de tipo um revestimento, né? Um azulejo bem diferente. E aí, que prédio é esse? É localizado em Cleveland, é lá nos Estados Unidos, né? No estado de Ohio. Encontra-se o Salão da Fama e Museu do Rock and Roll, onde são registradas as histórias de artistas, produtores e pessoas influentes do rock e do pop. É bem bonito. Um dia eu gostaria de visitar, né? Deve ser bem interessante mesmo. Eu gosto de rock também. Ia ser legal para verificar as histórias das pessoas que fizeram parte desse ritmo, certo? Mas muito bem. Ah, aqui no projeto arquitetônico do Salão e Fama, da Fama e Museu do Rock and Roll, é possível identificar formas que lembram diferentes figuras geométricas. Beleza, aqui ó, a gente pode tentar identificar um círculo, aqui a gente pode tentar identificar um triângulo, aqui é um retângulo, desse lado também vai ser um retângulo. E é lógico que é tridimensional. Aí, o círculo pode virar um cilindro,
que pode virar uma esfera, o triângulo pode virar uma pirâmide, esse retângulo pode virar um prisma. Isso a gente vai ver no decorrer das aulas, certo? E o uso de formas que lembram figuras geométricas também é comum nas artes plásticas, ou seja, na educação artística. Eu não sei quem é que dá aula de educação artística para vocês, deve ser a professora Tabata. Ela deve explorar isso com vocês também, na pintura, nas esculturas, na arquitetura, que formam os prédios, principalmente esses mais modernos aqui, né? E que trabalham explícita ou implicitamente com conteúdos matemáticos, sobretudo geometria. Ou seja, para poder erguer um prédio desse, gente, precisa necessariamente de saber matemática, para poder que essas figuras possam estar de pé, não caiam, né? Não é qualquer Zé Mané chega, ergue o muro e deixa ele de pé. Tem um jeito certo de fazer, né? Os pedreiros, por mais que possam não ter formação de engenharia, mas eu tenho certeza que eles usam matemática para poder colocar as casas de pé. E quem for fazer engenharia, aí sim vai usar cada vez uma matemática mais avançada. Quem quiser seguir carreira nisso, vai precisar entender matemática, muita matemática, certo? Nesse capítulo estudaremos algumas figuras geométricas planas e não planas, e suas características. A gente vai ver o que é plano, o que é não plano e tudo mais, certo? Antes de continuar, eu quero dizer para vocês que também existem monumentos arquitetônicos também nacionais referentes a isso, como a própria construção da cidade de Brasília, alguns edifícios na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, que são muito futurísticos, certo? Vamos aqui continuando a história aqui, ó. Originalmente, a palavra geometria foi o nome que os gregos deram à parte da matemática que estudam medida. Ou seja, essa parte de tria, tudo que você ouvir falar de tria, gente, metria, é referente a medir, mensurar, ok? E geo é da terra, certo? O que é geografia? Grafia é desenhar, certo? Então, e geo é terra. Então, é o desenho da terra. É como você mostra como a terra é, né? Já que a geometria, mas na parte de matemática, a gente mede a terra, certo? E trata-se de um ramo da matemática que são estudadas as figuras e suas características. Porque nós, quando desenhamos, fazemos figuras, certo? E essas figuras vão ter propriedades que nós vamos explorar aqui nesse capítulo. Vamos fazer aqui uma breve viagem à origem da geometria, e se tratando um pouquinho do que quem pode ter feito as primeiras anotações quanto a isso, né? Não há registros propriamente dito para dizer, olha, esse pessoal aqui começou a geometria. Mas a gente tem evidências que datam de 6.000 anos antes de Cristo. Os povos, principalmente os gregos, já vinham fazendo anotações referente aos seus desenhos e à forma deles distribuírem a terra na sua população, né? O historiador grego Heródoto, do século V a.C., contribuiu aos egípcios a origem da geometria, ou seja, egípcios e gregos estavam presentes na hora de, vamos dizer assim, formalizar um pouco mais a geometria, ok? Pois acreditava que ela tenha surgido na necessidade de quê? De fazer novas medições das terras depois de cada inundação provocada pelas cheias do rio Nilo. Então vamos voltar aqui ao Egito antigo, né? Aqui tem as pirâmides, a esfinge. E aqui eu quero que você note que pelo Egito se passa o principal rio da África, o rio Nilo, certo? Ele é o maior da Terra em extensão, mas não em volume d'água. Aí o rio Amazonas ele ganha em quantidade de água, mas em extensão, né, é o rio Nilo. E ele passa pelo Egito e ele é fundamental na hora de fazer a prosperidade do Egito, para fazer plantações, para fazer é, a distribuição de água, né? Porque sem água não tem como, né? Só que é o seguinte,
Tinha dois tipos de períodos para o Rio Nilo: o tempo das cheias e o tempo de menos cheio, né? O tempo da seca. E aí, quando enchia o Rio Nilo e passava esse período com o Nilo cheio, essa água que estava recebendo o Nilo quando estava cheio, ela, vamos dizer assim, ela recebia fertilizantes, ok? Então, quando o rio recuava, é interessante notar que essas propriedades que essas terras ficavam quando o rio recuava era importante na hora de plantar, porque vai ter mais alimentos para o Egito, ok? Então, quando o rio Nilo transbordava, as demarcações de algumas propriedades desapareciam. Assim que o rio voltava ao leito normal, era preciso demarcar novamente. Por isso a geometria, ok? Esse trabalho era realizado pelos estiradores de cordas, que nós damos o nome de agrimensores hoje, ok? Que utilizam os registros feitos antes das inundações e conhecimentos que tinham de geometria. Para quê? Para que pudesse usar o melhor da terra e o Egito pudesse ter o melhor possível em um quesito de colheita, ok? A ideia mais aceita, perdão, alguns historiadores, porém, acham mais provável que os estudos geométricos tenham surgido na classe sacerdotal egípcia, que como a classe privilegiada, dispõe de tempo para reflexões como essas. Também é possível que seja assim, porque muitas vezes os escravos que os egípcios tinham não tinha tempo para fazer isso e nem disposição. Eles eram escravos, né? Então a ideia mais aceita atualmente é que a geometria tenha nascido tanto na necessidade de resolver problemas práticos, quanto na observação e da reflexão sobre números e grandezas e formas, certo? Então, na parte prática é do que? Temos que distribuir terras para que as pessoas possam plantar. E a outra é a reflexão sobre os números, sobre o que eles significavam em uma melhor organização dessas terras, né? Aí agora, avançando um pouco mais no tempo, por volta do 300 a.C., o estudioso grego Euclides, que é muito importante, quem quiser ter a curiosidade de pesquisar sobre Euclides, é muito interessante esse cara. Ele organizou muito o que a gente tem de geometria até hoje. E olha que nós estamos falando de 300 antes de Cristo. Então, se nós estamos, vamos arredondar aqui, dos 2020 anos depois de Cristo, então nós estamos falando de 2003, quase 2400 anos atrás, certo? É, e aí o seguinte, ele organizou todo o conhecimento geométrico desenvolvido até aquele momento, né? E, e a essa obra que ele fez, nós damos o nome de Os Elementos. Ela está disponível para download, se você quiser baixar, fique à vontade. Por mais de 2 milênios, 2000 anos, esse texto orientou o ensino desse importante campo de estudo. Então, ele não foi à toa. Inclusive, até hoje, na faculdade, a gente estuda esse livro dele aí. Né? Aqui é uma capa para você ter uma ideia do ano de 1570. E nós temos até hoje esse livro. Beleza? Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Eu consegui entender. Ah, então beleza. Então vamos avançar aqui. E aí vamos lá, falar de figuras planas e figuras não planas. Ao observar os objetos à nossa volta, percebemos que eles apresentam as mais variedades formas. Se você olhar tudo, gente, ao redor, você vai conseguir ver formatos geométricos, certo? Em 3D e em 2D, ok? 3 dimensões ou 2 dimensões. Vamos aqui pegar, por exemplo, alguns brinquedos. Temos aqui um tabuleiro de damas, certo? Se você olhar de cima, o tabuleiro sem as peças, podemos associar esse tabuleiro a um quadrado, certo? Mais pra frente a gente vai ver o que é um quadrado, do que se trata um quadrado. Mas você já deve saber o que é, pelo menos já deve ter visto um. Então eu já vou adiantando que isso aqui é um quadrado. E as peças dos jogos podemos associar a essa figura aqui. E também, se fosse ver de cima, a gente também poderia fazer algo assim, ó. Deixa eu pegar aqui a minha mesa digital. Vamos ver. Aqui. Pegar minha caneta.
O mais comum é a gente tentar associar a um negócio assim, que é um círculo, né? Eu quis desenhar um círculo, que tá aqui embaixo também. Mas você pode perceber que você pode conseguir desenhar, você consegue desenhar as figuras. Aqui nós temos um taco de beisebol e uma bola, certo? O taco de beisebol, se você fosse fazer de uma maneira plana, é desse jeito. E a bola, assim, certo? Ou uma esfera, você também pode pensar que isso aqui é uma esfera, certo? Vamos ver mais pra frente. Então, os objetos representados acima, a superfície do tabuleiro de damas dá a ideia de uma figura geométrica plana, enquanto as peças do jogo, o taco e a bola de beisebol lembram uma figura não plana, certo? Então, assim, isso aqui é plano, porque só tem duas dimensões, que eu já vou adiantar, a largura e o comprimento, certo? Ó, a gente pode pensar a altura, né? Mas só tem dois. Aqui a gente vai ter os três, a largura, o comprimento e a altura, certo? Aqui o taco de beisebol, se você olhar em primeiro momento, parece plano, mas você também pode pensar que isso aqui é uma figura não plana. Isso aqui é uma esfera, porque está pintada assim. Parece, se fosse pintado de uma maneira única, sólida, era uma circunferência, é um círculo, né? Perdão, é um círculo. E a gente vai ver a diferença de círculo e circunferência mais pra frente. E aqui a gente pode ter uma esfera, ela é uma coisa não plana, né? Então, vamos analisar aqui. Ó. Esses objetos são muito finos. Podemos até imaginar que eles não têm altura, isto é, que são bidimensionais e que estão totalmente em contato com o tampo da mesa. Eles dão a ideia de figuras geométricas planas. É o que eu falei, né? Parece que não tem altura. Parece que é bem plano, né? Aqui. Tanto essa bola também. Esses objetos são tridimensionais, ou seja, tem comprimento, largura e altura, ok? Isso é 3D, gente. Isso aqui é 3D. Ter comprimento, largura e altura. 2D é ter só só ter dois, né? Eles não estão totalmente em contato com o tampo da mesa e por isso dão a ideia de figuras geométricas não planas. Agora, por exemplo, se você olhar essa figura, por mais que seja papel, você vai pensar que é uma figura 3D. Essa aqui também, esse cone também, certo? Beleza? Vamos aqui também falar sobre sólidos geométricos. Algumas figuras geométricas não planas são chamadas de sólidos geométricos, certo? A gente vai ver direitinho o que significa isso. As diferentes formas presentes nas obras de arte dão a ideia de sólidos, como podemos observar nas fotos. Então isso aqui parece o quê? Um peão, certo? É um sólido, certo? Então aqui é o cones, né? É a ideia de cone. Compensado industrial reflorestado e cola de 3 metros de profundidade e 2 metros de diâmetro. Bem interessante. Então, as diferentes formas da obra dão ideia de sólidos geométricos. E aqui, a artista plástica Yaoi Kusama em exposição na denominada Obsessão Infinita, lá no Rio de Janeiro. Aqui também, ó, essa outra obra aqui, né? Essa outra, então, esse monumento aos direitos humanos, que fica lá em Goiânia, certo? Isso aqui, esse cara aqui é importante, ó. Oscar Niemeyer. Ele já morreu, né? Foi um senhor, um arquiteto, que é muito famoso pelas suas obras modernas, certo? Inclusive ele desenhou Brasília e alguns edifícios aqui em São Paulo. E no Rio de Janeiro também. Então vamos lá. Corpos redondos e poliedros. A gente vai começar a fazer algumas classificações aqui. Os sólidos geométricos podem ser divididos em dois grupos: corpos redondos e poliedros. Essa divisão considera a presença ou não de formas arredondadas. Isso é importante, hein? Então, olha só essa lata de. Pode ser a lata de ervilha, leite condensado, e essa esfera aqui, essa bola. Perceba que ela não tem cantos, certo? Não tem canto nenhum, certo? Então, esse aqui é um corpo redondo. Na verdade, esse aqui poderia ter canto. O importante é que não seja só de canto. Tenha um lado que seja arredondado. Por exemplo, se fosse assim, ó, né? Um chapéu de aniversário, certo? Ele tem canto,
certo? Que a gente vai chamar de vértice, certo? Mas embaixo ele é arredondado, então ele é um corpo redondo, certo? Perceba que aqui só tem canto. Olha esse baú. Esses cantos que eu tô falando se chama vértice, beleza? Não tem nenhum lado arredondado. Ó a caixa de sabão em pó. Aqui não é um cone, é uma pirâmide, ok? Então é o seguinte, os corpos redondos são sólidos geométricos que têm pelo menos, ó, por isso que eu falei, pelo menos uma parte como forma arredondada. Aqui, ó, o chapéuzinho de aniversário. Aqui tem canto, que é o vértice. Então é um. Mas mesmo assim, aí embaixo ele tem uma forma arredondada, então a gente chama de corpo redondo. Os poliedros são os sólidos geométricos que não têm forma arredondada. Por exemplo, essas três figuras aqui. Beleza? Então, e é importante dizer que esses corpos redondos e poliedros, certo? Veja que eles são todos em 3D aqui, ó. Beleza? São todos 3D, a gente vai estudar mais na parte do 3D. Esses poliedros também são 3D, certo? Então a gente vai estudar na parte de geometria, que não é geometria plana, a gente fala de geometria espacial, né? Assim. Até aqui, alguém ficou com alguma dúvida? Eu entendi. Então, beleza. Os corpos sólidos, eles são exatamente o Aqui quê? está o resultado principal. Peraí, deixa eu desligar a internet do meu celular. Ele fica mandando. Quando eu perguntar, alguém ficou com alguma dúvida? Aí ele vai tentar responder. Deixa eu tirar a internet daqui. Como é que é? Fala aí de novo, Christian. As figuras sólidas são o que exatamente? Na verdade, são corpos, né? Essas figuras sólidas aí são ou corpos redondos, dessa forma aqui, ó, certo? Dessas três aqui, ou poliedros, que não tem forma arredondada, certo? Importante dizer também aqui, ó, voltando, que a figura ela pode ter 2D ou 3D. Ou seja, o 2D, vamos falar do 3D primeiro. Ela tem altura, largura e comprimento. O 2D, ela vai ter apenas dois desses três que eu acabei de dizer. Entendeu? Então é o seguinte, quando ela tem só dois, a gente fala que é uma figura plana. E a gente vai estudar isso melhor na geometria plana. Aqui são corpos, certo? E a gente vai estudar na geometria espacial. E a geometria espacial, ela toma conta de quem? Dos corpos redondos, certo? Fica bem claro isso para você. E também dos poliedros, certo? Aqui na geometria plana, a gente vai estudar os polígonos, certo? Deixa eu só apagar aqui, escrever direito. Eu vou explicar exatamente o que é polígono mais pra frente. E também dos círculos e circunferências, ok? Basicamente é isso, ficou claro então? 2D plano, 3D espacial. O espacial vai falar dos corpos redondos e dos poliedros, que a gente acabou de ver. E a geometria plana, a gente vai falar dos polígonos e dos círculos e circunferências. Beleza? Então, ótimo. Então vamos aqui a responder esses exercícios para a gente terminar a aula de hoje, que vai ser um pouquinho mais curtinha. Para cada poliedro, desenhe uma figura plana que represente a parte da superfície vista de cima, certo? Então, gente, era para você desenhar só essa parte aqui que você vê de cima. É como assim, ó. Eu vou desenhar desse jeito para ficar mais fácil para mim. Aí eu vou pintar. Isso aqui é como se você tivesse visto de cima a estrela. Certo? Isso é uma figura plana
E essa aqui é plano. Uma figura plana. Essa aqui é uma figura em 3D. Quando é 3D, gente, quando você ouvir essa palavra poliedro, e a gente vai explorar isso mais pra frente, você já tem que associar o 3D, a geometria espacial. Essa daqui é uma figura plana, ok? Ela só tem 2D. Então, aqui, essa como é que é? Vou desenhar essa primeira parte. Eu não quero perfeição aqui, tá bom, gente? Eu também não vou... Ah, não ficou legal. Eu só quero saber se você tá entendendo. Parece uma bermuda, né? Sei lá. Isso que eu ia falar. Ah, Parece um legal. shortinho. Um shorts. É isso aí. Esse aqui parece um L mais grosso. Certo? Esse aqui parece um X. É só pra você ter noção do que seria interessante pintar, certo? Pra quê? Pra você ver que isso aqui é uma figura plana. Ela não tem uma altura, né? Ela é como se fosse num papel. Ficou claro esse primeiro exercício aqui, o que era pra fazer? Ficou. Então, beleza. Vamos lá. Número 2. Quais dos objetos a seguir dão a ideia de um sólido? E quais dão a ideia de um poliedro? Certo? Sólido dão a ideia de um sólido e de um poliedro. Legal. É o seguinte. Bem, dá pra gente fazer uma tabela aqui. A pergunta foi mal feita. Talvez ele queria identificar a diferença de sólido para um corpo, um poliedro para um corpo redondo, certo? Mas enfim, o que é um sólido? Vamos repartir em dois, né? Talvez ele queira que então reparte em dois, né? O que é sólido? Dos dois aqui. Só o que é sólido. Sólido tem a ver com 3D, certo? Então, por exemplo, a vela é um sólido. Beleza? Se a gente voltar aqui, as definições que a gente viu, ó, sólido tem a ver com figuras não planas, certo? Tá escrito aqui, ó. Sólido não plano. Beleza? E ela é dividida em dois, que é os corpos redondos e os poliedros. Certo? Então, o que é sólido? A vela, o dado, a bandeirinha é? Não, né? Ela tem só 2D. A bolinha de gude, por mais que pareça que não, mas ela é uma esfera. Então, as bolas de gude. Ah, deixa eu ver o que mais. E a caixa de presente. Isso é sólido. Agora, o poliedro. O poliedro é o que tem somente cantos. Certo? A vela já é um corpo redondo. Aqui o dado lhe serve. Aqui não tem parte redonda, professor. Mas ele não é 3D. Poliedro tem a ver com 3D. Então a bandeirinha não é. A bola de gude é um corpo redondo. Então não é. E a caixa de presente? Ela é. Beleza? Número 3. Cada sólido representado a seguir é identificado por um número. Use essa identificação para classificar esses sólidos como corpo redondo ou poliedro. Organize numa tabela. Certo? Então vamos colocar aqui. Ele quer corpo redondo e poliedro. Então eu vou colocar aqui, ó. Essa tabela, vou colocar assim, corpo redondo e poliedro, né? E aí vamos colocar aqui. Número 1. Ele não é corpo redondo, certo? Então ele é um poliedro.
Número 2, não tem canto, então é um corpo redondo. Vou colocar aqui embaixo. Número 3, ele não tem parte redonda, então ele é aqui. Então, beleza. Até agora, 1 é poliedro. 2 é corpo redondo. 3, ele é poliedro. Aqui também ele é poliedro. Número 4, né? Aqui o cubo. Também ele é um poliedro. Aqui já é corpo redondo. Aqui tem canto, professor. Não importa. Tem uma parte redonda. Ele é corpo redondo. E aqui ele é poliedro. Beleza? Veja o que o Paulo e o Pedro fizeram com os copos descartáveis. Ou seja, um ele fez a circunferência, certo? Aqui no papel, e o outro pintou mesmo, certo? O Paulo ele contornou a boca do copo com a folha de papel, certo? Contornou lá a boca do copo lá sobre a folha de papel, e o Pedro ele pintou, certo? Qual deles representou uma figura plana? Bem, gente, esse cara aqui fez uma folha de papel, ele não fez nada tridimensional. Então, o Paulo é o que fez a parte de uma figura plana. O Pedro pintou a superfície de um poliedro. Veja, gente, o copo, ele não tem parte redonda. Perdão, não tem parte, ele tem parte redonda. Olha aqui, ó, a boca do copo aqui. Então ele não fez um poliedro. Não, ele pintou. A resposta aqui é não. Ele pintou quem? Um corpo redondo. Beleza? E o último exercício aqui. Veja as imagens do caranguejo e da sombra. Qual deles representa uma figura plana? Bem, gente, fica claro que a sombra é o que representa o quê? A parte plana. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu entendi tudo. Então, beleza. Então, para quem chegou depois, eu vou falar novamente. Se vocês puderem ir para a escola, vão, certo? Se não quiser, né, não é obrigado, não precisa ir, a nota é pelo Google Classroom, que fique muito bem claro. Lá na escola é mais para tirar dúvida e reforçar algumas coisas que talvez vocês tenham dificuldades. Seja nessa matéria aqui ou seja até em outras coisas da matemática. O importante é que vocês consigam recuperar o máximo possível para que no próximo ano vocês estejam cada vez mais aptos a poder fazer provas, conseguir entrar na universidade e conseguir seguir a vida de vocês o mais normal possível, certo? Muito Ô, bem. professor, Oi. a bandeira, ela não é sólida e nem poliedra. Não é sólido. Porque é o seguinte, ó, para ficar bem claro, nós temos aqui o plano e nós temos aqui o 3D, certo? Que a gente chama de espaço. O que vai ser plano? Polígono e circunferências e círculos, que a gente vai ver mais pra frente, certo? Vou escrever direito, vai. Aqui vai ser circunferências e aqui círculos. A gente vai ver a diferença dos dois mais pra frente. Aqui nós vamos ter os corpos, os sólidos, melhor, vamos colocar assim. Vamos ter os sólidos. Esses sólidos, eles podem ser o quê? Corpos redondos e poliedros. Certo? Os corpos redondos tem que ter apenas, pelo menos, um lado arredondado. Igual esse cone aqui que você está vendo aqui, no número 7. E os poliedros não pode ter nenhum lado arredondado. Igual esse número 8 aqui. Certo? A bandeira, ela não é 3D. Então ela vai entrar na figura plana. Ok? Ela vai ser um polígono.
Beleza? Então, voltando aqui. A prova do Saresp vai ter nota? O Saresp, a gente não decidiu ainda o que vai acontecer com ele. Então eu não sei dizer. Beleza? De qualquer maneira, eu quero agradecer a presença de todos, do Álvaro, do oitavo C, da Tainá, o Álvaro do oitavo A, a Tainá do oitavo C, o Christian do oitavo D, o Guilherme do oitavo A, o Arthur do oitavo D e a Melissa do oitavo D. Muito obrigado por vocês estarem até aqui, até agora. Eu quero agradecer muito por vocês estarem presentes aqui. E nos vemos na próxima semana. Tchau, professor. Tchau, prof.